Olá, aluno facear, seja bem-vindo à nossa aula sobre conceitos na sistematização da assistência em enfermagem, a SAI. Você verá que a SAI atua como uma ferramenta muito útil ou um método que organiza toda a operacionalização do processo em enfermagem. Vamos lá? Bom, então nós veremos especificamente nessa aula a definição e quais são os objetivos da SAI. Veremos que ela possui etapas e conheceremos cada uma delas. Exploraremos ainda a diferença entre SAI e o processo de enfermagem, né? Como nós veremos mais à frente, esses dois conceitos eles acabam sendo confundidos na prática clínica. Nós veremos que um é distinto do outro, porém os dois se complementam. Nós veremos ainda quais são, né, as vantagens de se aplicar a SAI. E, por fim, nós veremos aí quais são os pontos positivos, né, as vantagens e os ganhos que o uso da tecnologia trouxe para a aplicação da SAI. Bom, sempre que a gente fala em SAI, é importante nós falarmos aí esses três verbos, né? Organizar, operacionalizar e direcionar, né? Então, a SAI, ela tem aí, sobretudo, esses três objetivos, né? Ela possibilita a operacionalização das práticas dos profissionais de enfermagem. Nós veremos que isso é diferente de processo de enfermagem, né? Então, a SAI, ela possibilita operacionalizar as práticas. Por outro lado, o processo de enfermagem é considerado aí uma ferramenta, né, para a prestação de assistência. E a SAI, ela faz parte do processo de enfermagem, né? Então, não é a mesma coisa. Um faz parte do outro. A SAI, ela é parte constituinte aí do processo de enfermagem, né? Então, a gente pode definir a SAI como um método, um modo de organização que possibilita aí um cuidado mais integral, completo e, claro, humanizado ao paciente. Esse cuidado ele tem que ser prestado de forma interdisciplinar, né? Ou seja, diferentes profissionais com diferentes expertises que vão somar aí para o plano terapêutico do paciente e a gente aumenta aí a qualidade desse atendimento. E essa interação interdisciplinar, ela tem que ser interativa, né? Esses profissionais, eles devem se articular, né? Então, isso a gente pode incluir aí o profissional médico, o profissional terapeuta, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e dentre tantos outros profissionais que podem estar aí corroborando para cuidar desse paciente. A SAI, né, a Sistematização da Assistência de Enfermagem, ela deve ser aplicada por enfermeiros, ela pode ser aplicada também por gerentes, coordenadores, supervisores, enfermeiros sêniores, navegadores, ou seja, né, todas as lideranças em enfermagem, né, e a gente vai ver que ela é privativa aí do profissional enfermeiro, né, só ele pode de fato aplicar a SAI. No dia a dia do profissional de enfermagem, a SAI, ela direciona todas as ações, né, do profissional, ela direciona também o plano de cuidado, né, quando você aplica a SAI de forma completa, ela possibilita aí que você levante os problemas, né, em saúde, e ela proporciona ainda a evolução do cuidado de uma maneira organizada, sistemática, eficaz e precisa, né? E essa forma de trabalho, ela possui um embasamento legal, né? Visando atender as necessidades do paciente, também da sua família e, claro, também da comunidade, né? Então, é um olhar bem ampliado. A implementação da SAI na prática assistencial, ela, com tudo isso, aumenta a segurança, né, do cuidado que está sendo prestado aos pacientes. Além disso, ela corrobora aí para o aumento da autonomia dos profissionais que estão aplicando esse cuidado. E, claro, como resultado, né, consequentemente, ela acaba aí melhorando, aumentando a qualidade da assistência prestada.
Bom, a gente falou um pouquinho que ela tem um componente legal. Isso se dá por meio da resolução número 358 de 2009, que foi aí implementada pelo Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN. E ela fala, né, essa resolução, ela traz que a SAI é um método científico com a finalidade, então, de organizar o trabalho do profissional de enfermagem, e ela é organizada em 5 etapas, como nós veremos a seguir. Ainda falando aqui, né, sobre a resolução, ela traz que a implementação da SAI é obrigatória, né, nas instituições que prestam serviços de saúde pública e também saúde privada. Então, a forma que esses hospitais privados devem trabalhar segundo essa resolução, também inclui essa forma sistematizada que é aí proporcionada pelo uso da SAI. Então, quais são, né, essas instituições? Serviços de internação hospitalar, como hospitais, unidades de terapia intensiva, os serviços ambulatoriais, como atenção primária, os centros de atenção psicossocial, os CAPs. Em domicílios também, porque a gente presta muito cuidado em saúde a domicílio. Nos casos aí de home care, né, que hoje essa é a terminologia utilizada. Em escolas, associações comunitárias, creches, fábricas, entre outras. Enfim, né, toda instituição que prestar serviço de saúde, obrigatoriamente, segundo essa resolução do COFEN, deve sistematizar as suas práticas e as suas ações por meio da SAI. Falando então aqui um pouquinho sobre as etapas, né, da SAI. Como nós falamos anteriormente, a SAI é um modo sistemático, né? Então ela tem etapas. A ordem dessas etapas, existe uma ordem lógica, então a gente não pode ficar modificando ou pulando essas etapas. Então a primeira etapa é a coleta de dados, né, e o exame físico. É uma etapa extremamente importante porque muitas das vezes é a primeira vez, né, que o profissional, a equipe vai ter contato com o paciente. Então ali ele deve fazer isso de uma forma sistemática para que ele consiga coletar o máximo de informações possíveis que serão úteis aí, né, para o tratamento do paciente e seu acompanhamento. Essa etapa é dada aí por meio da coleta de dados, né, a anamnese, e também do exame físico. Com então todos esses dados levantados, o profissional ele vai conseguir aí, né, levantar diagnósticos de enfermagem. O próximo passo então, que seria a terceira etapa, a partir desses diagnósticos, esse profissional ele vai conseguir pensar em um planejamento, né, dos resultados que ele espera obter com as intervenções. Pensado então nesse planejamento, a próxima etapa é implementar de fato, né, as intervenções levantadas por meio da prescrição de enfermagem, né? Então o enfermeiro ele conhece esse paciente, ele levanta diagnósticos a partir disso, ele faz um plano, ele implementa as ações por meio da prescrição que ele vai fazer em conjunto, né, com a sua equipe. Então, o enfermeiro ele faz a prescrição de enfermagem para que sua equipe de auxiliares e técnicos a executem. E, após a ser realizadas as intervenções, é necessário avaliar novamente esse paciente para ver se ele conseguiu alcançar os resultados que ele esperava. Caso seja necessário alguma mudança, alguma alteração, ele a fará. Aqui eu trouxe um pouquinho sobre a diferença, né, sobre a SAI e o processo de enfermagem, né? Então, o processo de enfermagem, né, só para a gente fixar o nosso conhecimento, ele é um método prático e operacional, né? E já a SAI, a sistematização, era uma base científica, né? Como nós falamos anteriormente, né? Ela tem um lado teórico, ela envolve ciência, né?
é algo de um cunho mais acadêmico. Voltando aqui então um pouquinho na legislação, ela determina então que é obrigatório, né, o uso da SAI nas instituições de saúde, e com isso nós veremos que houveram vantagens, né? Então, antes da determinação por meio dessa resolução, a SAI não era obrigatória sua aplicação, né? Então, algumas instituições aplicavam, outras não se tinha este conceito atual de SAI, essa maneira padronizada nas diferentes instituições, e isso, né, conforme foi sendo aplicado, foi trazendo aí diferentes vantagens, né? Por isso que hoje, além de ser obrigatório o uso da SAI, ela é altamente encorajada e tem ajudado muito aí as instituições a prestarem serviços em saúde de uma forma com maior qualidade. Então, a primeira vantagem é que ela proporciona aí visibilidade, né, às ações empregadas aí pelo enfermeiro, porque ela é, né, a SAI, um método baseado em ciência, né, como nós dizemos, ela tem um lado aí teórico, um lado acadêmico. Outra vantagem também da SAI é que ela corrobora, né, para o desenvolvimento técnico-científico da profissão. E é importante frisar nesse ponto que esse benefício ele vem dos dados que são coletados, né, pela SAI. Isso gera o quê? Isso gera informações que podem ser estudadas por pesquisadores, podem gerar novas práticas em saúde e, consequentemente, ir aí aumentando, né, a qualidade da SAI. Além disso, uma vantagem da SAI é que ela promove a diminuição dos gastos gerados, né, por erros e desperdícios de tempo. Por quê? Porque ela é uma ferramenta de organização do trabalho, né? Então, você sai daquele modelo manual, né, mais empírico, mais artesanal, para um modelo sistemático, né? E isso é muito bom, isso corrobora aí para a diminuição dos erros, isso padroniza as práticas, e isso gera aí muita economia de tempo, de profissional, de retrabalho, de erros, de desperdício. E também o fato de na SAI você ter que registrar as informações, os dados, isso acaba aí trazendo um respaldo legal, né? Tanto para o paciente, né? Quanto também para o profissional que está prestando este cuidado em saúde. Com relação ainda às vantagens da SAI, ela aproxima o enfermeiro e o paciente, né, e a equipe, porque faz parte das etapas da SAI essa interação, né, esse vínculo que o profissional acaba criando com esse paciente. Isso acaba aproximando, né, e a gente sabe que esse vínculo ele só traz benefícios para a prática clínica, ele auxilia muito no tratamento desse paciente. A SAI também aí otimiza, né, obviamente, a comunicação, então os dados eles são coletados, eles ficam em um sistema ou não, né, algumas instituições ainda utilizam a SAI de modo físico, porém a grande maioria estamos caminhando para que todos registrem essas informações de forma digital. Então, todos podem consultar os dados do outro profissional e assim essa interação acaba ficando muito forte, o que é muito bom, porque isso aumenta também a qualidade do cuidado, das ações, né, que serão prestadas a esse paciente. Outra vantagem da SAI é que ela garante aí, né, devido a todos esses aspectos que eu citei, ela garante uma assistência de qualidade, realizada de uma forma eficiente, eficaz, né, com melhores resultados se compararmos quando ainda não existia a SAI, né?
A SAI ainda, ela tem outra vantagem, né? Que ela garante que esses dados registrados podem servir como fonte de informação, né? Então, eu citei que esses dados eles podem virar publicações, eles podem ser estudados por cientistas e também eles podem servir como fonte de informação para que o próprio Sistema Único de Saúde, o SUS, planeje ações voltadas à saúde da população, né? Então, um exemplo disso, prático disso, seria aqueles registros da SAI, e ali se observa que sempre, por exemplo, tem um quadro, um aspecto que se repete, né? Então, isso é um dado importante para o Sistema Único, por quê? Porque tendo isso em mãos, ele vai conseguir, né, ou ele deveria pensar em estratégias para que isso não mais aconteça, né? Então, a SAI, ela ainda tem essa enorme vantagem de servir como uma fonte de informação de mundo real, né? Então, é o que está acontecendo ali no dia a dia, na prática, é um problema recorrente. Isso tem que ser aí solucionado, né? A SAI, né, além de todas essas vantagens que eu citei, ela tem aí a potencialidade, né, a capacidade de reduzir as complicações durante o tratamento, né? Dessa forma, então, ela utiliza a recuperação do paciente, a sua adaptação, de sua família e também da comunidade no geral. Nessa resolução, a 358, a aplicação da SAI é trazida, claro, como sendo privativa do profissional enfermeiro, né? Que este deve buscar identificar todo o processo de saúde e doença. Dessa forma, aí ele consegue contribuir para a promoção, prevenção, recuperação e a reabilitação da saúde, né? Então, até aqui, nós falamos de algumas das vantagens da SAI. A gente sabe que existem muitas outras vantagens. Este é um processo que, apesar de ser obrigatório, né, ter um respaldo aí, uma exigência legal, ainda está caminhando. Não são todas as instituições que a utilizam. As que a utilizam, muitas não aplicam a SAI de forma completa, de forma robusta e em todas as situações, né, em todos os momentos em saúde, né? Esse seria um desafio, mas com certeza aí nos próximos anos a tendência é que isso de fato ocorra 100% das vezes em 100% das organizações. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o uso da tecnologia, né? Então eu citei que a SAI, ela pode, né, ela deve ser aí, na maioria das instituições, utilizada de maneira digital, né? Então, hoje em saúde, né, no geral, a gente tem muito uso da tecnologia, né? E isso vem trazendo inúmeros benefícios, né, para a saúde em geral, né? A gente viu que a SAI é uma metodologia de trabalho própria do enfermeiro, que ela proporciona, além da qualificação da assistência prestada, também o gerenciamento de forma integral dos dados, né? E resultante das modificações dos últimos anos, foi sendo necessário a reorganização das práticas e métodos de trabalho, né? Com o objetivo de promover uma maior autonomia para o profissional enfermeiro. E este novo modelo inclui a organização das informações geradas pela assistência prestada aos pacientes, né? Nesse sentido, a tecnologia ela veio, né, para somar. O uso, então, de softwares auxilia no controle de dados coletados pela equipe. Devido ao fato de a enfermagem acompanhar esses pacientes de forma contínua, né, muitas vezes 24 horas por dia, de forma direta, nós nunca podemos deixar de considerar aí o uso da tecnologia, né, como uma ferramenta eficaz, que possui a capacidade e proporciona que essas informações sejam armazenadas, né, e, claro, utilizadas de uma forma útil.
É interessante pensar que existem muitos trabalhos sendo realizados, né, acerca do uso da tecnologia em enfermagem, né? Eu gostaria de citar aqui uma pesquisa que foi realizada em Minas Gerais, né, Belo Horizonte, que comparou aí a efetividade dos registros manuais, ou seja, aquele que era utilizado antigamente, com o sistema eletrônico, né? Eles quiseram avaliar aí quais são os benefícios de fato que o uso da tecnologia trouxe, né, para a saúde, né? E nesse caso especificamente, eles constataram uma maior vantagem na informatização do cuidado. E por quê? Porque são mais adequados para a execução das etapas da SAI, né? Então, eles avaliaram especificamente o uso da tecnologia na SAI. E eles viram aí uma maior vantagem e eles também concluíram que o uso da tecnologia possibilita, por meio de notificações, que os dados estejam completos e precisos. Então, eles conseguiram ver uma diferença quando eles compararam os dados registrados manualmente, quando registrados utilizando o sistema eletrônico, e eles viram que, obviamente, assim como esperados, a qualidade dos dados gerados era muito maior quando eles utilizaram aí a tecnologia. Então, o uso da tecnologia, ela possibilita, né, que as informações sejam registradas, sejam armazenadas. Ela possibilita também uma recuperação fácil, né, desses dados. Não adianta termos dados e termos dificuldade em acessá-los ou interpretá-los, né? Um bom exemplo disso é o uso dos prontuários de papel, né, que eram utilizados antigamente. Então, a gente tinha aquelas pilhas de prontuários com muitas informações, né, na maioria das vezes, porém, o acesso àqueles dados era difícil, era laborioso. Quando você conseguia acessar os dados, você não conseguia interpretá-los, lê-los, estavam ilegíveis, incompletos, né? Então, isso tudo foi sendo aí sanado devido a essa transição aí para o mundo, né, mais tecnológico. Com o uso da tecnologia também, a gente pode dizer que houve aí um aumento, né, na segurança e precisão desses dados. Eles são realizados de maneira automatizada e com isso a gente elimina ali o erro humano, né? Diminui as chances de erro. O fato de as informações então serem registradas, né, armazenadas claro, tendo ali sua recuperação de maneira fácil, ágil, possibilita a transmissão dessas informações de uma forma segura e precisa, né? E de modo que toda a equipe de enfermagem e também a equipe multiprofissional possa acessá-los de outros computadores, outros dispositivos em outros locais. Então, isso também economiza aí a parte do deslocamento, né, desses profissionais. Quem sempre ganha com isso é o paciente e a qualidade da assistência. No momento anterior ao advento do uso da tecnologia, essas informações eram realizadas por meio de anotações manuais, né? Isso demandava tempo dos profissionais, envolvia risco de erro, sobretudo quando envolvia cálculos, né? Então, por exemplo, realização de um balanço hídrico do paciente, né? O profissional tinha que ali contabilizar, fazer a conta mesmo em papel, e isso gera muita chance de erro. E já com o uso de softwares, não. É possível a confecção de gráficos, então você alimenta o sistema com os dados coletados lá, por exemplo, o balanço hídrico, você alimenta o sistema com o volume que foi infundido no paciente de líquidos, né? E o quanto tinha ali de diurese, e o próprio sistema já te faz um gráfico e fala se aquilo está dentro ou fora da normalidade, né? Além disso, é possível acompanhar o paciente de forma mais contínua, né? Então, por exemplo, um gráfico de sinais vitais, né? Então, você alimenta ali todos os dias o sistema com aqueles dados de pressão, temperatura, entre outros,
e o sistema gera um gráfico te mostrando se esse paciente está apresentando uma melhora, uma piora, está oscilando. Isso é importante por quê? Porque assim toda a equipe consegue pensar aí quais são as prioridades, quais são as intervenções que devem ser realizadas, né? Além disso, eu trouxe aqui um exemplo, né, um exemplo do uso da tecnologia, que é o uso das pulseiras, né, de identificação, checagem de pulseira, né, para aplicação de medicamentos, cálculos de evolução, entre outros, controles aí de maneira automatizada e com menos chances de erro, né? Então aqui a gente consegue ver na imagem uma pulseira, né? E o carrinho utilizado para checagem desse medicamento. Então isso funciona de uma forma muito prática, né, no dia a dia. Então o profissional ele vai aplicar ali uma medicação no paciente, ele entra ali no prontuário do paciente, ele tem ali um leitor, né, um scanner, ele lê a pulseirinha que está no punho do paciente, ele já aparece ali a medicação, a prescrição, ele pega esse mesmo scanner, escaneia ali o vidrinho do medicamento, código de barras, e aquilo tudo já é automatizado, né? Então a chance de você errar, de esquecer, é muito reduzida. Além disso, esses dados, eles também servem para outras áreas do hospital. Então, por exemplo, esses medicamentos que foram checados, né, foram utilizados, quando eles entram no sistema, eles já são interligados com o setor de compras do hospital, por exemplo, que ali vai estar falando que foi utilizado mais um frasquinho de determinado medicamento, não sei, uma morfina, e já é necessária uma nova compra. Então, essa parte de custos do hospital também se beneficia aí, né, com o uso da tecnologia. Quanto aos períodos, né, que ocorrem a utilização da tecnologia no cuidado ao paciente, a gente pode citar aí as visitas, né, da equipe de enfermagem à beira-leito, na admissão do paciente, diariamente também. Esses controles eles são realizados e muitas vezes utilizada a tecnologia. Durante esses encontros, né, o enfermeiro tem a possibilidade aí de promover uma comunicação horizontal com o paciente, né? Então, como o enfermeiro ele tem que ir até ali checar, né, ele já tem acesso ao prontuário do paciente na tela, ele já consegue desenvolver uma comunicação melhor com esse paciente, né? Do que, por exemplo, se ele estivesse lá no posto de enfermagem. Ele pode, desse modo, então, esclarecer as dúvidas desse paciente, caso elas existam. Pode também conversar com o familiar, ele pode verificar outros dados que, de repente, o paciente queira saber. Então, o paciente quer saber quando ele vai ter visita com determinada especialidade. O enfermeiro já consegue ver. Além de verificar os procedimentos a serem realizados e definir aí, né, o nível necessário de atenção para cada paciente durante o dimensionamento da equipe. Então, a gente sabe que como atribuição, né, o enfermeiro também tem o dimensionamento da equipe, que basicamente é ele definir, descobrir, né, quais são os trabalhos que devem ser realizados e atribuir essas tarefas à sua equipe de maneira equilibrada, né? Isso é o dimensionamento. Com o uso da tecnologia, ele também pode acessar, né, essas informações. Isso pode auxiliá-lo aí para dimensionar a sua equipe. Então, por exemplo, ele consegue ver quantos pacientes ele tem internado, quais são as patologias, os quadros, as gravidades, quantos profissionais estarão naquele dia, naquele plantão, quantos não estarão, quantos estarão afastados, de folga. E dessa forma, o enfermeiro ele consegue ter uma visão aí mais ampla, né, dessa equipe que vai prestar o cuidado e desses profissionais, né, que estão aí sobre a sua responsabilidade como profissional enfermeiro. Existem
diversas vantagens, né, do uso da tecnologia. Essas foram as principais, né, que a gente mais utiliza na nossa prática diária, mas existem inúmeras, né? O que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente fala em tecnologia é que tudo tem os dois lados, né? Então, tudo é um equilíbrio. Você usar a tecnologia, como nós vimos, traz inúmeros benefícios. Porém, existe também um risco do contrário, né? De você ficar tão voltado para a tecnologia que você esquecer de quem está ali, né? Do ser humano, do seu paciente. Então, você acaba desumanizando o seu cuidado, né, em saúde. Então, a gente sempre tem que usar a tecnologia a nosso favor, a favor do paciente, do cuidado prestado a esse paciente, nunca se esquecendo da humanização, né, que é inerente aí à saúde e, sobretudo, ao enfermeiro, que é o profissional que está ali mais próximo, né, desse paciente. Bom, caro aluno, nessa aula nós chegamos ao final dela, né? Nós aprendemos, então, sobre os conceitos de enfermagem na SAI, né? Vimos que a SAI, ela tem como objetivo aí organizar, né, a forma de trabalho do profissional de enfermagem. Nós vimos também que ela possibilita aí a operacionalização, né, das práticas desse profissional. Nós podemos também concluir que a SAI direciona as ações, né? Então, a gente viu que muitas vezes as decisões que a equipe vai tomar perante o plano de cuidado do paciente vem aí da SAI, né? O que é muito bom, muito positivo e tem trazido inúmeros benefícios. E ela direciona porque ela possibilita levantar problemas, né? E dessa forma ela consegue viabilizar a prestação de cuidados de uma maneira organizada e precisa. Nós vimos também que a SAI ela tem um respaldo legal, né? E vimos que existem aí vantagens, né, que são advindas do uso da tecnologia, né? Então, a tecnologia, ela é um grande aliado na aplicação da SAI. Por isso que a gente sempre, quando fala em sistematizar, operacionalizar o que é a SAI, a gente tem que falar também da tecnologia, né? Então, os profissionais hoje, eles têm que estar se reciclando, sempre estudando, né? Então, eu aconselho você, aluno, a sempre buscar conhecimento. Hoje em dia nós temos diversas novidades, né, relacionadas ao uso da tecnologia, é quase que diário, né, esse avanço, é um avanço diário, e na saúde não é diferente, né? Então, sempre nós seremos desafiados a aprender mais, né, e sempre vai surgir um novo aplicativo, um novo software, um novo aparelho, uma nova forma de trabalho. E a gente precisa estar sempre antenado, sempre aberto, disposto a aprender mais, porque tudo isso vem para otimizar o nosso trabalho e, consequentemente, a gente, dessa forma, consegue prestar uma assistência mais precisa ao paciente, né? A gente consegue ser um enfermeiro mais eficaz, né? Então, é isso que eu queria trazer hoje para você, aluno. Essas foram as referências, né, utilizadas para a confecção dessa aula. Desejo bons estudos. Consultem, né, o material complementar da disciplina deste tópico e estudem para a prova, né? Vocês podem consultar esse material posteriormente. E bons estudos. E até a nossa próxima aula.